Olá, meus amigos, tudo bem? Nós sempre costumamos dizer que preferimos ouvir a verdade a ter que conviver com a mentira. E por mais que doa, nós sempre queremos ouvir a verdade, não é mesmo? Mas eu pergunto a você, o quão disposto você está em ouvir a verdade? O quão disposto você está a sofrer repreensão, aconselhamento, ou o que quer que seja relativo à verdade? Porque é bem verdade que a gente não atura muito os outros ficarem apontando o dedo na nossa cara, né? Principalmente quando nós julgamos o outro ser inferior a nós em questão de algum ponto. Por exemplo, quando nós nos achamos de melhor caráter e ética que os outros, quando nós nos achamos mais preparados, mais qualificados, mais sinceros, mais corretos. E aí nós não admitimos mesmo ficar sendo repreendidos por alguém ao qual nós julgamos não ter assim tanta moral e capacidade para isso, não é mesmo? Lá na Bíblia a gente tem alguns exemplos sobre isso. O rei Acabe e a rainha Jezabel, eles eram extremamente pagãos. Eles cultuavam deuses que pediam sacrifícios para adoração. E o profeta Elias, enviado por Deus, foi lá para repreendê-los sobre os seus pecados. E eles ficaram tão furiosos, eles sabiam que eles estavam errados, mas eles ficaram tão furiosos de terem sido chamados a atenção por um reles plebeu, digamos assim, por um servo do Deus Altíssimo, que não era o Deus que eles cultuavam, que eles queriam matar Elias a todo custo. No final das contas, acabou que todos os profetas de Baal, desse Deus pagão que esses reis adoravam, foram mortos. Mais pra frente também, nós temos a história de Jonas, quando foi enviado por Deus para a cidade de Nínive para pregar o arrependimento àquela cidade. Jonas se negou até o fim, mas no final das contas ele acabou indo, e quando ele viu a conversão do povo da cidade, ele ficou tão revoltado que o próprio Deus chamou a atenção dele. Se não, era muito melhor a pessoa se arrepender do que ficar na mesmice da vida. Também um outro caso que nós temos é do rei Davi, que tinha adulterado com Batseba, tinha feito um plano para tramar a morte do esposo dela, para esconder a gravidez fruto desse pecado do adultério dele. E quando o profeta Natan foi repreendê-lo, usando de uma parábola, o rei Davi achou que era de outra pessoa que ele estava falando, e falou assim: ele tem que morrer, ele tem que morrer. Mal sabia ele que ele era o que ele estava mesmo se condenando. E nós muitas vezes enxergamos a trave no olho dos outros e não enxergamos o tamanho do poste que há na nossa frente. Nós costumamos ver os defeitos dos outros e nos esquecemos de ver os nossos próprios defeitos. Um outro exemplo assim muito clássico para o nosso aprendizado é o de João Batista. João Batista era primo de Jesus e era um grande profeta. E ele tinha sido mandado por Deus para pregar o arrependimento dos pecados ao povo. E quando João Batista falou com Herodes que ele estava em pecado por estar tendo relações com a esposa do seu irmão, ele ficou tão revoltado, que ele não admitia ter sido chamado a atenção. O mais curioso na história é que a própria Herodias ficou tão revoltada com a situação que ela pediu a cabeça de João Batista. E assim foi feito, e ele foi decapitado e a sua cabeça foi entregue numa bandeja. Sabe, o próprio Jesus sofreu em consequência de pregar a verdade. Pregou com tanta firmeza a própria verdade que ele já tinha passado através dos profetas, que o seu próprio povo o rejeitava
por ensinar corretamente a sua própria verdade. E eu pergunto para você, quantas revoltas você já guardou no seu coração porque alguém lhe chamou a atenção para a verdade? E muitas vezes nós estamos conscientes do nosso erro, mas não gostamos que alguém venha chamar a nossa atenção. Eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes, gente, muitas vezes. E eu sei que você também já deve ter feito. Mas eu quero convidar você hoje a abrir o seu coração, a analisar a sua vida, os seus erros, os seus defeitos, aquilo que você precisa mudar no seu coração, aquilo que precisa de transformação. E sabe, eu sei que não é fácil mesmo, mas a palavra de Deus que eu quero trazer para você hoje é: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus erros, dos seus pecados, das coisas erradas que você tem feito, do caminho errado que você tem traçado na sua vida, das palavras erradas que você tem proferido, dos pensamentos impuros que você tem tido. Arrependa-se, porque ainda há tempo. Deus, ele concede um momento de renovação, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de fazer tudo novo na nossa vida. E eu pergunto para você, quantas vezes você tem aproveitado as chances que Deus tem dado na sua vida? As chances não são eternas, mas as consequências dessas escolhas serão eternas. Assim como João Batista, arrependei-vos, era o que ele dizia, para que sejam perdoados os vossos pecados e curadas as vossas feridas, para que vocês sejam transformados pelo sangue do Cordeiro. E que Deus abençoe a cada um, que Ele transforme a cada um, porque em breve Jesus voltará e Ele dará a recompensa de cada um segundo as suas obras. Que Ele te abençoe, que Ele abra sua mente e seu coração para a transformação que Ele quer realizar hoje na sua vida.